Olá, meus amigos e desafeto às redes sociais. Voltamos para falar uma pequena avaliação, uma contribuição para o debate, de forma, digamos, fraternal, aonde que é necessário analisar os erros para poder fazer consertos, né? E na análise do governo Pedro Gouveia, que foi derrotado, não conseguiu ir para o segundo turno, teve uma grande rejeição da população. Isso se deve apenas ao processo eleitoral, ao embate com a candidata do PSDB, Solange, a suposta atentado? Na minha avaliação, isso contribuiu para a derrota, sim, do prefeito, mas não foi o fundamental. O fundamental foi que a máquina administrativa, a gestão administrativa, não conseguiu atender os anseios da população, né? Isso foi fundamental, né? Então, como que a gente pode entender e analisar por que essa máquina não conseguiu, a máquina de gestão, a administração não conseguiu fazer isso, né? Eu acho que o governo Pedro Gouveia, ele começou num ritmo extremamente acelerado. O primeiro ano de mandato foi um mandato extremamente positivo, onde que o Pedro, diferente de agora, pegou uma cidade, aí sim, destruída, finanças em colapso, serviços em colapso, convênios que não podiam, que estavam, digamos assim, não podendo receber repasse, não podia receber repasse novo, porque a feitura estava inadimplente, a feitura estava no SPC das prefeituras, e não era uma inadimplência ou um protesto, era quase, o número exato eu não tenho, mas era um número elevadíssimo, que chegava a mais de 1000, né? Conseguiu resolver isso, conseguiu retomar os convênios, conseguiu retomar o repasse de verbas, conseguiu fazer a máquina voltar a funcionar. O serviço público voltou a funcionar na gestão Pedro Gouveia, que foi, aí sim, destruído pela gestão do Al-Qaedebili, tá? Anote, não é Al-Qaeda, nem isso nosso ex-Al-Qaeda consegue diferenciar. Normal, né? Mas voltando a falar de coisas sérias, a retomada dos serviços foi muito bom, mas numa cidade tão carente, a retomada dos serviços não foi suficiente, porque havia necessidade da melhoria desses serviços públicos, né? A questão da saúde, que a gente sabe como é complicada, a questão das escolas, que atende, mas a precariedade da estrutura das escolas, o serviço social, que está com os equipamentos funcionando, mas não consegue atender a maior parte da população. Então, no meu entender, o governo Pedro não conseguiu pular dessa fase da melhoria dos serviços públicos, né? Isso foi fatal. Outras questões também que a gente pode colocar aqui, né? A questão do embate com o PSDB na segunda metade do governo para o fim também foi terrível, né? O corte de verbas atrapalhou e muito a gestão. Foi determinante? Não foi, mas colaborou bastante. É uma prefeitura que necessita de verbas do Estado e da União. Quando tem uma torneira fechada, ela provavelmente não vai conseguir honrar com o serviço ou com novos projetos que sejam realizados futuramente, né? A questão também que, no meu entender, houve falhas foi na questão do diálogo, né? O governo acabou se fechando demais entre si. O governo acabou não conseguindo passar para a sociedade a quantidade de obras e serviços que estavam sendo executados, né? Por mais que, digamos, serviços tenham sido retomados, não ampliados, calor, hein, gente? Não ampliados, mas retomados, houve muita obra. E a sociedade simplesmente não viu, aliás, não tomou conhecimento disso. Então, houve uma falha na comunicação com a sociedade, uma falha fatal, porque o pessoal chegava no período eleitoral dizendo que a gestão não tinha feito nada, o que não era verdade, né? E também entendo que a gestão administrativa do governo, o modelo administrativo, acabou acarretando problemas terríveis, né? É um modelo que acabou sendo burocrático, um modelo que acabou emperrando demais a máquina, e essa máquina teve dificuldades de funcionar. E fora que o nosso prefeito Pedro era um técnico que não costumava mexer no time, né? Algumas peças precisavam ser, digamos assim, sair do titular para a reserva, e o prefeito manteve algumas peças que deveriam ter sido alteradas, né? Então, isso uma gama de questões, fora que a subestimação da política também, né? Acho que o governo acabou subestimando a política, e isso acabou acarretando nessa derrota dos 8%. Isso é uma análise ainda inicial, né? É uma opinião que eu
tinha um tempo atrás, e tenho ainda, né? A questão da falta de articulação e coordenação, faltou um órgão dentro do governo que fizesse essa articulação e coordenação, e também ter esse diálogo com a população, escutar a população, né? Andar na rua, ter canais, não uma ouvidoria para escutar reclamação. Opa! Não tem uma ouvidoria só para escutar reclamações. É local que a pessoa pudesse opinar, levantar, né? Dar um diálogo. Faltou conferências, faltou congressos, debates com a população. Houve, mas a gente tem uns métodos que eu acho muito burocráticos. Eu acho que a gente tem que escutar a população. Deixa a população falar. Tá. Bem, senhores, isso é um debate inicial. Estou colocando aqui para a gente discutir, porque a gente só corrige erros reconhecendo eles e tomando novo rumo. Tá? Um abraço para todos. Vamos dialogar mais, vamos debater mais nossa cidade. A cidade precisa de um outro caminho, né? Precisamos de uma cidade sustentável, com mais desenvolvimento econômico, social e urbano. Boa tarde para todos, um abraço para todos no coração. Aos amigos e aos desafetos que me acompanham tanto, né? Vai ter mais vídeos e também vai ter como diz assim, quem perdeu e quem ganhou, política eleitoral de 2012. Isso vai ser escrito em texto, tá bom? Abraço para todo mundo.